Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o LVBI, um fundo do setor de logística. Tem bastante coisa para comentar, ele tem uma inadimplência aqui de 4 centavinhos por cota. Será que o dividendo pode cair? Será que preocupa? Quero comentar também sobre a alavancagem e a expectativa de dividendo para o futuro. Vou recomendar uma live aqui para vocês assistirem com o gestor, que teve muita informação legal, mas eu fiz um resuminho no final do vídeo para quem tiver sem tempo, tá bom? Bom, iniciando aqui então o vídeo, um resumo do LVBI. Então, patrimônio líquido de mais de 1,3 bilhões, o valor patrimonial da cota está em R$ 115,50, o valor da cota no mercado no fechamento do relatório estava em R$ 94,76, a cota já recuperou bem. Nos últimos dias, salvo engano, até passou já dos R$ 100. Isso pode ser bem interessante, quem sabe aí a cotação reage, supera os R$ 115 e a gestão consegue fazer uma emissão. Isso seria muito bom porque o fundo tem uma alavancagem, ele tem que pagar essa alavancagem no futuro breve. Obviamente que se ele não tiver esse dinheiro em caixa, ele vai ter que ou vender um ativo ou, enfim, fazer uma nova alavancagem. E caso ele conseguisse fazer uma emissão, isso seria muito interessante para o fundo, porque isso destravaria um dividendo, um valor por cota muito interessante. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês. Então o fundo distribuiu 75 centavinhos, o que nesse valor aqui de 94,76 dava um yield de 9,5%. Fundo aqui com quase 70 mil cotistas. O fundo cresceu bastante nos últimos meses. Bom, desempenho do mês de março. Rendimentos. Então, no mês de março, o fundo apresentou um resultado de 76 centavinhos por cota e foi impactado negativamente de forma não recorrente em aproximadamente 4 centavos por cota devido ao não pagamento do aluguel pela Sequoia Logística, locatária do ativo de Extrema. Pessoal, observação aqui, não foi publicado fato relevante, isso é informação do gestor, dessa live que eu vou indicar para vocês, porque quando você tem um impacto de menos de 5% do fundo, não é publicado fato relevante e sim é publicado via relatório gerencial, e isso está no regulamento do fundo, tá? Mas enfim, está aqui a informação para a gente. Então, do resultado de 76 centavinhos, o fundo reteve 1 centavo e distribuiu 75. Então, mesmo com esse inadimplemento, o fundo conseguiu ali manter o patamar de 75 centavinhos, que, como eu disse, representa um yield de 9,5%. Na parte comercial, então foi realizada uma alocação de um módulo do galpão G07 no ativo Extrema. Esse módulo tinha contrato com vencimento com o antigo locatário no início do mês de abril. Dessa forma, a nova alocação efetivada antes do término do contrato anterior vigente, o ativo Extrema permanece 100% ocupado e, ao final do mês, o fundo possuía apenas um módulo de locação, que é no ativo Itapevi. Então, a vacância é de 0,5% apenas no portfólio. Pessoal, então aqui a gente consegue ver a resiliência dos ativos que estão localizados em Extrema. Extrema é uma localização extremamente aquecida do ponto de vista de logística, porque é uma localização que dá ali vazão muito fácil para Belo Horizonte, para o estado de Rio de Janeiro e para São Paulo. Então, é muito bem localizada. Então, a gente consegue ver ali uma rotatividade muito grande de empresas, todas querendo aquele local. Então, saiu uma, já entrou outra. E por que eu estou comentando isso? Porque esse aluguel aqui, que está atrasado junto à Sequoia Logística, fica ali no ativo de Extrema. Então, caso a Sequoia tenha que sair ou o fundo tenha que entrar com uma ação de despejo, ele vai muito provavelmente conseguir repor muito rápido esse locatário. Lembrando que o gestor ele indicou que está em negociação ainda extrajudicial com a Sequoia para conseguir regularizar esses 4 centavinhos, bem como os aluguéis futuros, mas obviamente caso não consiga resolver isso de forma extraordinária, extrajudicial, perdão, ele vai ter que ingressar ali com uma demanda judicial para resolver essa situação. Continuando, foi renovado então o contrato de locação no ativo Itapevi com a locatária que ocupa 4 módulos, sendo que o contrato anterior possuía vencimento no ano de 2023 e o contrato já renovado passa a ter vencimento em 2028. Foram realizados ajustes previstos para o mês e o fundo recebeu de forma parcial a receita imobiliária de competência de fevereiro, decorrente da inadimplência da Sequoia. Então, aqui interessante, a gestão ativa trabalhando, conseguiu aqui renovar um contrato por mais 5 anos antes dele vencer. Então,
menos um problema para o ano de 2023. Pessoal, se vocês estiverem gostando do conteúdo, não esqueçam de deixar o like, isso ajuda muito aqui no canal, para o canal ser difundido. E também não se esqueçam de se inscrever, isso ajuda demais aqui. A gente tem crescido de forma rápida, bati 1.000 inscritos, agora a gente já está em 1.500, então isso tem ajudado muito, mas ainda muita gente não é inscrita, então me dá essa força aí, beleza? Questão operacional. A gente sabe que o fundo ele tem ali o ativo Cajamar, ele está ali na fase de lavratura da escritura de compra e venda, e a expectativa é que essa lavratura da escritura aconteça no terceiro trimestre de 2023. Teve ali um atraso, tá? Mas parece que está finalmente sendo solucionada essa questão. Pessoal, antes de eu seguir aqui na questão das Americanas, a live que eu tenho falado para vocês que eu quero destacar, ela foi realizada no canal Vai Pelos Fundos, do Bernardo, conhecido como Barba. O Daniel também participou, junto com o Alexandre Bolsoni, que é o gestor. Uma live longa, de quase 1h20, live sensacional, muito bem conduzida pelo Bernardo e pelo Daniel, e com o Alexandre muito solícito, trazendo ali muitas informações sobre o fundo. Eu vou começar a resumir aqui alguns pontos, mas eu recomendo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser assistir, porque realmente ele tem muitas informações interessantes. Dentre elas, o gestor comentou sobre a situação da Americanas, que tem ali, né, uma ação de despejo que o fundo está movendo contra Americanas, e ele comenta que a Americanas vem pagando de forma correta os aluguéis, ela está atrasada só com uma parte, lá referente a janeiro, mas ele comentou que ele quer sempre ter dentro do seu portfólio locatários com uma situação de crédito muito boa, e que não é o caso da Americanas, que está em recuperação judicial. E ele comentou que ele vem negociando com a Americanas, ele e o fundo, né, obviamente, para conseguir uma melhor solução para as duas partes. Eles entendem que tem direito, né, ao despejo, o fundo entende que tem esse direito, a Americanas entende que não. E o que eu pude sentir, tá? Isso é uma interpretação minha, mas obviamente quero que vocês assistam lá para vocês terem a interpretação de vocês. Me pareceu bem claro que o fundo está tentando negociar talvez uma redução da participação da Americanas nesse imóvel. O imóvel Aratu, o ativo Aratu, ele é alocado 90% para as Americanas. Quando o fundo comprou esse ativo, ele já estava alocado. E o fundo já trouxe em muitos relatórios que se caso a Americana saia do imóvel, né, caso ela saia, e o fundo loque para uma nova empresa a preço de mercado, ele vai conseguir gerar um ganho de 2 centavinhos por cota para o cotista. Então é interessante para o fundo que a Americana saia, tanto pela sua qualidade de crédito, quanto por esse ganho instantâneo de rendimento. Então o que me pareceu? Talvez eles estejam negociando um acordo para, quem sabe, Americanas passar a ocupar 50%, 45% do imóvel, e aí o fundo consegue locar para um outro inquilino, consegue diversificar aquele ativo, ter um ganho de 1 centavinho por cota, né, se ele conseguir ali metade desse imóvel de volta, e obviamente desistiria da ação. Isso é puro achismo meu. Lembrando que eu já tenho uma teoria aqui do que esses 10% restantes do imóvel, eles foram locados para uma grande empresa, né, do comércio ali, logístico, varejista internacional. O fundo não deu mais detalhes, mas me pareceu muito estratégico o fundo ter locado para uma grande empresa e essa grande empresa querer só 10%, me pareceu estranho. Então me pareceu um movimento do tipo, já vou locar essa parte para você, eu conseguindo o restante do imóvel, você já loca instantaneamente. Fiz um vídeo só sobre isso, comentando com muito mais detalhes, vou deixar marcado para quem quiser. E agora o gestor deu mais esse pitaco para a gente, que eu estou aqui tentando montar o quebra-cabeça junto com vocês. Talvez essa seja uma saída interessante. Seguindo, call de resultados, muito interessante, eles fazem sempre no final do trimestre, vale a pena, tanto no PVBI, que é com a Bud, quanto aqui no LVBI, que é com o Bolsoni. Essa call de resultados da VBI é sempre bem interessante. Seguindo aqui, a gente viu que o fundo pagou praticamente seu yield máximo, né, aqui nesse recorte temporal. Agora a cotação já subiu, já deu uma diminuída nesse yield. Quem conseguiu comprar esse fundo barato pode ter feito um bom negócio. Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda, só estou aqui comentando números com vocês.
Aqui a gente consegue ver a vacância, como eu disse, muito baixa, basicamente ali no ativo Itapevi. A gente consegue ver aqui o fundo que ele tem cerca de 65% bem defensivo. O que eu quero dizer com isso? 43% está no raio 30 e 22% está em extrema, que são regiões muito defensivas, muito aquecidas, então caso o locatário saia, outro já entra rapidamente, e o restante do portfólio ele tem ali posições em locais interessantes, mas que ele consegue um cap maior, então ele consegue um rendimento maior. Inclusive nessa live que eu indiquei para vocês, o gestor comenta muito sobre alguns ativos, principalmente em Contagem, que é em Minas. Esse ativo Contagem não, perdão, em Betim, que é em Minas, tem ali um potencial de expansão muito grande. Então ele comenta, a gente comprou um cap X, só que eu tenho um cap de 2x se eu conseguir fazer uma expansão, então eu vou ter um cap médio muito alto, porque esse potencial de expansão, ele me dá um cap tão bom que puxa o yield, né, o cap médio, muito para cima. Então ele comenta muito sobre expansão, de fato é algo sempre muito bom de se fazer quando, obviamente, você tem um ativo em condições para isso e um ativo bom. Recomendo muito essa live, pessoal. Aqui a gente consegue ver a carteira, né, alocação por ativo, por segmento, por inquilino, mas eu quero comentar com vocês de interessante é aqui, a DRE. Então, referente ao mês Caixa, março, o fundo apresentou o resultado de 76 centavos por cota. Desse resultado foi retido 1 centavinho e o fundo distribuiu 75. Lembre-se, pessoal, que a gente ainda teve aqui um default da Sequoia de 4 centavos. Então, o fundo ele poderia ter gerado 80 centavinhos de cota. Lembrando que, ao final do mês de março, o fundo ainda tinha retido e não distribuído mais 20 centavos por cota. Então, o fundo ele vem conseguindo gerar um valor sempre acima do que ele vem distribuindo, e esses 75 centavos parecem sólidos, tá? A título de comparação, a gente tem um BTLG, que é um fundo muito bom, tem ali um portfólio muito interessante, mas a gente não tem esse nível de clareza. Eu não consigo afirmar se aqueles 74 centavinhos ele é de fato recorrente. Então, não estou falando aqui que um fundo é melhor que o outro, mas que uma gestão tem mais clareza que a outra nessa questão de recorrência, e isso eu consigo falar para vocês. E, como eu prometi, o resumo aqui, né, no finalzinho do vídeo, eu vou trazer para vocês. Então, aqui tem a questão da receita imobiliária, que tem a alavancagem. Então, ao final do mês de março, o fundo possuía contratos que tinham uma receita potencial de R$ 1,05. Dessa forma, a receita de locação efetivamente recebida em março, já que há carências, foi de R$ 1,00, impactado negativamente nos 4 centavinhos que a gente já comentou. Ainda assim, o fundo conseguiu então gerar um valor muito interessante. Chegamos ao resumo que eu tanto prometi. A gente tem aqui então a alavancagem de Jandira e Betim, que ela está ali na casa de 151 milhões, a uma taxa de CDI mais 2,25. Então, isso aqui realmente é muito caro. Se o fundo conseguisse, então, emitir ou vender o imóvel e pagar essa dívida, estou até desconsiderando a Aratu, que é muito pequenininha aqui, de 15, 16 milhões, a taxa de IPCA mais 1,4, o gestor trouxe essa informação que, pagando essa dívida, o fundo já ia conseguir gerar 5 centavos a mais por cota, porque hoje o fundo tem que pagar essa dívida, então impacta frontalmente ali os dividendos. Outra informação muito interessante que ele trouxe, que o resultado recorrente do fundo nos últimos meses tem sido de 77, 78 centavos, podendo crescer para 79, 80. Lembrando que a gente tem ali essa inadimplência da Sequoia e a gente tem ainda alguns reajustes sendo aplicados ao longo de 2023. Então, para o fim do ano, a gente pode imaginar ali um resultado recorrente na casa de 80, 79, 80 centavinhos. Então, os 75 centavos ele é muito sólido, com projeção de subida. Por fim, o gestor comentou que um corte na Selic, né, ao longo do ano, não que seja de uma vez, mas um corte na Selic de 1%, a gente já pode imaginar aqui um cenário de 1 centavinho a mais por cota, porque essa dívida aqui, ela cortou a Selic, ela imediatamente também diminui. Então, tem esses dois gatilhos para melhorar ainda mais o rendimento. Por fim, ele comentou um pouquinho sobre uma possível fusão entre PATL e LVBI. Vou fazer um vídeo só sobre PATL, mas enfim, ele disse que o PATL está muito descontado, então não vê um cenário que isso pode acontecer no curto prazo, quem sabe no médio prazo. Isso poderia trazer muito valor aqui para quem é cotista do LVBI. Para quem é cotista do PATL,
vai depender de alguns fatores, pode ser mais delicado, mas para o LVBI é um possível gatilho aí também que pode melhorar o fundo. Pessoal, o vídeo já ficou muito longo, eu já fiz vídeo aqui explicando a alavancagem desse fundo, os riscos, vou deixar tudo marcado aqui para vocês, para quem quiser saber mais. Mas enfim, espero que tenham gostado, deixem um like, se inscrevam. E lembrando, o grupo do Telegram está na descrição e no comentário fixado. Beleza? Valeu!